Olha, tentação é uma coisa que todo mundo enfrenta, né? Mas será que a gente já parou para pensar na anatomia dela? Como ela funciona por dentro? É isso que vamos fazer aqui. Vamos dar uma olhada numa estrutura que, apesar de ter séculos de idade, parece um mapa. Um mapa incrivelmente preciso para um dos nossos desafios mais atuais e persistentes. E o ponto de partida para tudo isso são estas palavras aqui. E olha, elas não foram ditas num momento qualquer, não. Foi num momento de angústia, de perigo extremo. Então, isso não é um conselho do tipo, seria bom se. Não. É uma ordem, um comando urgente. E esse comando que serve de base para tudo que vamos conversar sobre como se proteger. Esse aviso, vindo lá da escuridão do Getsemane, ele vai muito além daquele momento histórico. É como se nessas palavras a gente encontrasse as chaves, sabe? As chaves para entender por que a tentação é algo tão persistente na vida de todo mundo. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Basicamente, esse aviso traz 3 lições centrais para a gente. A primeira, a necessidade de estar sempre em alerta, como se fosse um vigia, sabe, o tempo todo. A segunda lição mostra que o perigo de verdade não é ser convidado para algo, mas sim aceitar o convite. É o ato de entrar na tentação. E a terceira revela a defesa, que tem 2 partes: vigiar e orar. Agora a gente vai desdobrar cada uma delas. E agora a gente chega num ponto que é crucial. A palavra tentação, na verdade, não quer dizer uma coisa só. Ela pode descrever 2 experiências completamente diferentes, com objetivos opostos. Dá para pensar nela como uma ferramenta. Uma mesma ferramenta que pode ser usada para construir, mas também para destruir. A fonte que estamos analisando usa uma analogia muito forte para isso, a de uma faca de açougueiro. Pensa bem, na mão certa, ela serve para preparar uma refeição, mas na mão errada, ela pode tirar uma vida. A ferramenta é a mesma, certo? O que muda tudo é a intenção por trás, e com a tentação é a mesmíssima coisa. E é aqui que a gente vê essa diferença na prática. De um lado tem o que podemos chamar de provação, que vem de Deus. Ela funciona como um teste, sabe? O objetivo é bom, é para revelar a nossa condição espiritual, mostrar a nossa fraqueza e nos ensinar a depender da graça dele. Já do outro lado, tem a tentação mesmo, que é a armadilha de Satanás. A origem aí é o mal, e o objetivo é um só, sempre o mesmo: levar a gente a pecar. Isso tudo nos leva para a distinção que talvez seja a mais importante de todas. O problema, veja bem, não é ser tentado. Isso aí acontece com todo mundo o tempo todo. O verdadeiro ponto de virada, aquele momento em que a batalha é ganha ou perdida, é a diferença entre simplesmente ser tentado e, de fato, entrar em tentação. Tá, mas então o que significa exatamente entrar em tentação? Bom, significa sentir o poder de sedução da tentação de um jeito anormalmente forte. É aquele momento em que a tentação para de ser só um barulho lá fora e consegue um espacinho, uma brecha, um ponto de apoio dentro da mente e do coração. Para entender melhor, imagina um vendedor na sua porta. A primeira batida, isso é só ser tentado. Dá para ignorar, certo? Agora, no instante em que ele consegue colocar o pé para dentro para impedir que a porta se feche, aí pronto, a pessoa entrou na tentação. Agora o vendedor está dentro da sala apresentando o produto e fica muito, mas muito mais difícil dizer não. E por que fica tão difícil resistir nesse ponto? Porque a luta não é mais só contra algo que vem de fora. Quando se entra na tentação, o que acontece é que uma aliança perigosa é ativada. O ataque externo se junta com um traidor interno, que são os nossos próprios desejos. Essa colaboração, que é fatal, cria o que é chamado de a hora da provação. É um momento de vulnerabilidade máxima. Ok, então, diante de um perigo tão bem desenhado, qual seria o plano de batalha? Bom, o aviso original já deu a resposta, e agora a gente vai ver os detalhes. A estratégia é vigiar e orar. É uma ação em 2 frentes, uma coisa complementando a outra. Primeiro, vigiar. E isso aqui não é só ficar olhando para o lado de forma passiva, não. É uma vigilância ativa, inteligente. Significa estar sempre alerta, entender as estratégias do inimigo e, o mais importante talvez, se conhecer. Quais são as próprias fraquezas, quais as inclinações do coração. É quase um estudo estratégico do nosso próprio campo de batalha interior. Mas só vigiar não adianta, não é o suficiente. Orar é a outra parte, o complemento essencial. A oração é o canal por onde se recebe a ajuda divina. É o ato de admitir a própria fraqueza, a própria incapacidade e colocar de forma ativa a confiança no poder maior para ter proteção. No fim das contas, é a oração que dá força e torna a nossa vigilância eficaz.
Certo, mas por que tudo isso importa tanto? Por que essa análise tão detalhada? Simplesmente porque as consequências de falhar em vigiar e orar são bem graves. E a fonte que estamos usando faz questão de nos lembrar disso com alguns exemplos bem fortes. Vamos pensar em Adão, por exemplo. Ele estava num estado de perfeição, não tinha uma natureza pecadora por dentro para lutar contra, e mesmo assim, quando a tentação chegou, ele caiu. E as consequências foram catastróficas para todo mundo. Ou então, Davi, um homem descrito como sendo segundo o coração de Deus. Bastou um momento de descuido, uma brecha para a tentação entrar, e ele caiu em adultério e assassinato, uma queda que manchou o legado dele para sempre. E tem o caso de Pedro, talvez o discípulo mais passional, mais leal, mas no momento mais crítico de todos, a autoconfiança dele ruiu e ele negou o seu mestre. Nem a proximidade, nem a paixão que ele sentia foram suficientes para protegê-lo. A conclusão que a fonte nos apresenta é bem sóbria. Entrar na tentação é sempre prejudicial. Mesmo que a pessoa consiga evitar o pecado final, a batalha em si já deixa cicatrizes. Deixa, como diz a citação, sua sujeira gravada na alma. Algum tipo de perda espiritual é quase que inevitável. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. A pergunta mais importante, na verdade. Uma reflexão que essa análise, mesmo sendo tão antiga, nos propõe hoje. Sabendo que a hora da provação pode chegar a qualquer momento para qualquer um, o que o coração tem guardado para esse momento? O que está armazenado lá dentro para essa hora? É uma pergunta que atravessa os séculos e que continua tão relevante hoje quanto era naquela época.